Meus amados, queridos ouvintes da Palavra de Deus, a paz do Senhor a todos os irmãos. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar continuação ao avivamento da igreja. Louvado seja Deus. A explosão mundial até os confins da terra. Louvado seja Deus. O Pentecoste, uma época apostólica, até a Reforma Protestante, seguindo adiante. Louvado seja Deus. Então vamos lá. Se você tem nos acompanhado nos nossos estudos, louvado seja o nome santo do Senhor, Pastor Eduardo Almeida, louvado com ensinamentos bíblicos para ajudar, aleluia, edificar a sua vida. Deus abençoa, inscreva-se no canal, deixa aí o seu joinha, louvado seja Deus, o seu comentário. Louvado seja Deus, Deus abençoa. Vamos lá ao texto da palavra de Deus. Este avivamento, esta explosão de Pentecoste atingiu também os reformadores. No vídeo anterior eu comentei sobre a igreja fria, a igreja da Europa. Louvado seja Deus. E hoje nós iremos falar, aleluia, que o avivamento chegou na Europa. Louvado seja Deus na sua época. Louvado seja Deus, e atingiu a liderança da reforma. Glória a Deus. Vamos continuar aqui no texto sagrado. Vamos dar a introdução. Louvado seja Deus. Na palavra de Deus, Atos dos Apóstolos. Como eu disse, Atos dos Apóstolos são atos que a igreja primitiva, por intermédio dos apóstolos de Cristo, usado pelo Espírito Santo, fizeram obras dentro da igreja primitiva sobrenatural. Havia curas, milagres, prodígios, sinais e maravilhas, dons do Espírito Santo derramado na vida das pessoas. Louvado, essa explosão deste avivamento pentecostal atingiu toda a área. Louvado seja Deus, e nós vamos entender através da leitura, por intermédio da mão dos apóstolos, aleluia, milagres e maravilhas se faziam por intermédio deste avivamento pentecostal, pela obra do Espírito Santo que foi derramado na igreja. E não foi só para a época dos apóstolos, como muitos dizem. Louvado seja Deus, ficou lá atrás. Não ficou lá atrás. O Espírito Santo, ele está nativa na vida da igreja. Louvado seja Deus. Então, fique conosco e você vai aprender. Você que não sabe, vai aprender. Louvado seja Deus, tudo sobre essa explosão. Estarei falando sobre muita coisa. O tempo é escasso. Louvado seja Deus. 30 minutos é pouco tempo para nós falar bastante coisas, né? Mas vamos lá. Até onde o Espírito Santo de Deus nos levar, nós estaremos falando com os irmãos. Abre a sua Bíblia aí. Louvado seja Deus, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, verso 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semeeis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Muito bem,
Está aí a palavra do Senhor. Glória a Deus, que coisa tremenda, né, irmão? Essa promessa, muito bem, glória a Deus. Vamos falar do Pentecoste, deste avivamento na época apostólica até a Reforma Protestante em 1600 ou no século XVI. Amém? Louvado seja Deus, aonde começa, louvado seja Deus, a Reforma Protestante. Muito bem, nós temos aqui um dos personagens, né, da Reforma Protestante, louvado seja Deus, Agostinho, um homem admirado pelos reformadores, louvado seja Deus. E este Agostinho, louvado seja Deus, esse monge, louvado seja Deus, escreveu: nós faremos, olha que ele escreveu, nós faremos o que os apóstolos fizeram quando impuseram as mãos sobre os samaritanos, pedindo que o Espírito Santo caísse sobre eles, esperando que os convertidos falem novas línguas. Quem disse foi Agostinho. Muito bem, mas vamos lá atrás um pouquinho, uma profecia, louvado seja Deus, figurativa, louvado seja Deus, escrito no livro de Salomão, capítulo de Cantares, né? Cantares de Salomão, capítulo 6, verso 10, louvado seja Deus, que diz assim: quem é esta que aparece como a alva do dia? Falamos no começo do dia do Pentecoste. Ele fala-nos, né, do começo da igreja, do Pentecoste, né? Muito bem, continuando o versículo, louvado seja Deus, formosa como a lua. Fala-nos da igreja medieval sobre a obscuridade espiritual. Muito bem, continuando, brilhando como sol. Aleluia, fala-nos da igreja da Reforma Protestante que ressurgiu. Louvado seja Deus. Terminando, formidável, como um exército com bandeiras. Fala-nos da igreja do arrebatamento e da conquista. Muito bem, louvado seja o nome santo do Senhor. Falamos aqui, glória a Deus, sobre, aleluia, Jesus dizendo aos discípulos que eles seriam testemunhas por Jerusalém e como toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E nós estamos aqui, a igreja, o Pentecoste, o avivamento chegou na França. Louvado seja Deus. Logo após a reforma, foi contemplada e tomada pelo poder do Espírito Santo por meio de huguenotes, valdenses, albigeses e calmizardes. Esses homens, ou esses povos, tinham uma relação, uma comunhão profunda com o Espírito Santo. E eles registraram o seguinte: na época, temos em nossas igrejas irmãos que possuem o dom profético e pelo Espírito Santo falam toda a classe
de idiomas ou de línguas. Então tá aí, o Espírito Santo alcançou a França, na Holanda, Europa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Os irmãos ali também foram alcançados, perseguidos na Inglaterra e deslocaram para a Holanda, onde ficharam a residência e eram dominados costumavam se reunir em locais humildes, salões simples, onde cultuavam o Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo abalou a igreja sonolenta, e John Wesley pregava a cura dupla da alma e do corpo. Então, o avivamento chegou na Europa através de, aleluia, John Wesley pregava a cura divina, irmão, da alma e do corpo. A Inglaterra também recebeu o movimento pentecostal moderno, tem a sua raiz no movimento metodista no século XVIII na Inglaterra. Essa igreja criada por John Wesley, olha aí, inicialmente chamada de Clube dos Santos, depois do metodismo também foi chamada de evangélica e revivalista. Muito bem, conservadora e enfatizando santidade. Muito bem, John Wesley pregava a cura dupla da alma e do corpo. Nos Estados Unidos, nós também, louvado seja Deus, encontramos no dia 1º de janeiro de 1901, louvado seja Deus, Agnes Osman, uma aluna da Escola Bíblica Betel, na cidade do Pecar, de casa, nos Estados Unidos, foi usada pelo Espírito Santo e falou em língua estranha. Nessa mesma escola estudava um pregador. Você lembra dele? W.J. Seaman. Glória a Deus, ele foi convidado para pregar numa igreja nazarena em Los Angeles, Califórnia. Quando o povo nazareno ouviu a sua doutrina pentecostal, pediu que Seaman saíssem. Ele alugou um templo metodista abandonado, localizado no centro de Los Angeles, na mais falada, famosa Rua Azusa, louvado seja Deus, local 312, onde caíra de novo o Espírito Santo na Rua Azusa. Constituiu-se na Jerusalém americana no ano de 1906, em sua edificação, no dia 18 de abril de 1906. Muito bem, aí está a Europa sendo, aleluia, abalada pelo poder, pela explosão do Pentecoste ou do avivamento. Então tá aí, irmãos, louvado seja Deus. No Brasil, por Daniel Berg Gunavinger, em 1910, louvado seja Deus, a explosão entra no Brasil através do Pentecoste, né? Louvado seja Deus, por intermédio desses homens, fundadores das Assembleias de Deus, Daniel Berg Gunavinger, louvado seja Deus, que trouxeram o movimento pentecostal através da unção do Espírito Santo para o Brasil. E nós estamos aqui, louvado seja o nome santo do Senhor, para falar um pouco, aleluia, dos dons do Espírito Santo,
louvado seja Deus, daquilo que Ele faz em nossas vidas, né? Vamos lá, muito bem, confirmando o texto sagrado, a palavra de Deus, aonde nós lemos, aonde nós estudamos, aonde nós demos a introdução. Antes do Pentecoste, os discípulos João e André, indicados por João Batista, vão até Jesus. Os 12, também Pedro e os demais discípulos. Os 70, designados por Jesus, louvado seja Deus, e indo à missão de 2 em 2, também louvado seja Deus, foram, louvado seja Deus, impactados com o poder do Espírito Santo. Os 500 que apreciaram o Cristo ressurreto, no capítulo 15, louvado seja o nome santo do Senhor, de 1 Coríntios, verso 6. Depois do Pentecoste, depois do derramar do Espírito Santo sobre, aleluia, o dia do Pentecoste, que era uma festa judaica, no dia do Pentecoste, louvado seja o nome santo do Senhor, Deus resolveu, aleluia, trazer a todos aqueles que estavam no dia do Pentecoste, obedecendo a palavra do Senhor Jesus, para que ficassem em Jerusalém, até que do alto fosse revestido de poder. E ali eles ficaram orando, buscando ao Senhor, e o Senhor Deus deu à igreja, deu ao seu povo o Espírito Santo, que não está no céu, mas está conosco, habita em nós, somos templo do Espírito Santo. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Muito bem, louvado seja Deus. Depois do Pentecoste, nós vemos na palavra do Senhor, louvado no capítulo 1 aqui de Atos, verso 14 em diante, louvado, nós vamos ver a reunião no cenáculo, no dia do Pentecoste, onde estavam reunidos 120 pessoas, louvado seja Deus, e todos receberam o Espírito Santo e falavam em línguas magníficas como de fogo, foram vistas, louvado seja Deus. Depois, na pregação do apóstolo Pedro, louvado seja Deus, 3.000 almas, aleluia, se converte, louvado na pregação de Pedro. E os 11, eles estavam juntos, no capítulo 2 de Atos, do 14 ao 41. Depois nós vamos ver, aleluia, esse Pentecoste, este avivamento, ele explode, louvado seja Deus, e atinge toda, aleluia, as regiões, louvado seja Deus, e mais de 5.000 na ação evangelística dos discípulos, louvado seja Deus, falando ao povo. No capítulo 4, de 1 a 4, nós encontramos 5.000 almas se convertendo e o número dos cristãos crescendo sobre toda Israel. Louvado seja Deus, toda a Judéia, Samaria, louvado seja Deus, aleluia, também na Samaria, louvado seja Deus, a explosão, a expansão do cristianismo por toda a Judéia e Samaria, capítulo 8 e verso 8 a seguir. Toda a Ásia foi alcançada, aleluia, alcançado os não alcançados, capítulo 19, verso 10 e 11. Louvado seja o nome santo do Senhor.
e o nome do Senhor Jesus sendo glorificado, o Evangelho sendo pregado, em nome de Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor, o batismo com o Espírito Santo sendo realizado, pessoas falando em línguas magníficas de fogo. Louvado seja o nome santo do Senhor, e o Senhor sendo glorificado. Muito bem, aleluia. No capítulo 2, verso 4, louvado seja Deus, está escrito assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Louvado seja Deus, algumas pessoas já não acreditam mais nisso, então eu prefiro ficar com o texto da palavra de Deus, porque se eu for contra, louvado seja Deus, eu já estou fazendo uma nova liturgia da Bíblia para mim, particularmente, mas eu prefiro ficar com o texto, porque nós, louvado seja Deus, vamos ficar somente com a palavra. Louvado seja Deus. Então está aqui: e todos foram cheios do Espírito Santo. E a minha pergunta é essa: você é cheio do Espírito Santo? Foi cheio do Espírito Santo? Acredita no Espírito Santo? Eu creio. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em doutores, em outras línguas. Vocês conhecem isso? Louvado seja Deus, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitados judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo dos céus. Então está aí, Jerusalém estava cheia e Deus resolveu mandar essa explosão, aleluia, o avivamento da igreja, e a igreja foi abalada pelo poder de Deus. No capítulo 14 de 1 Coríntios, nós vamos encontrar quando Jesus começa a enviar os seus discípulos, voltando atrás, no capítulo 16, 17 de São Marcos, ele disse: falarão novas línguas. Se você não acredita nisso, então arranca essa página da Bíblia. Louvado seja Deus, mas eu sei que você não é besta e você vai ler, vai entender, louvado seja Deus, e vai crer e vai receber o Espírito Santo de Deus na sua vida, como Martinho Lutero, louvado seja Deus, que, aleluia, falavam e interpretavam e era revestido dos dons do Espírito Santo, segundo, aleluia, aleluia, uma pessoa que o acompanhava. Glória a Deus. João Wesley, louvado seja Deus, no ano 1739, com seu irmão, aleluia, os irmãos Whitefield, louvado seja Deus, e mais 60 pessoas que se reuniram em oração, aleluia, numa noite inteira. Louvado seja Deus. E às 3 horas da madrugada aconteceu algo sobrenatural. O poder do Espírito Santo caiu sobre todos, segundo eles, e fomos de tal maneira cheios que muitos gritavam, aleluia, gritavam de prazer celestial, e outros caíram no chão, e logo que recuperamos do inesperado daquela gloriosa visitação, começamos a cantar louvores em línguas magníficas, louvores do céu. Glória a Deus. Então eu creio nos dons do Espírito Santo, eu creio nas línguas, eu creio nos cânticos espirituais. Isso aconteceu com João Wesley. Louvado seja Deus. Aí temos também Davi Brainides, e temos também Charles Finney.
louvado seja Deus, e outros, o Molde, né? Louvado do Inglês, Lyman Molde, louvado seja Deus também. Louvado seja Deus ao ler o versículo 11 do Salmo 62, aleluia, louvado seja Deus, ele recebeu, glória a Deus, aleluia, o sobrenatural, aleluia, que é, aleluia, o avivamento do Espírito Santo. Louvado seja o nome santo do Senhor, glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus. O mundo está para ver, aleluia, o que Deus faria com o homem, absolutamente entregue nas suas mãos. E Molde então disse: eu serei este homem. Todos foram avivados. Muito bem, louvado seja Deus. Então, o avivamento, a língua estranha, louvado seja Deus, é um verdadeiro milagre divino, obra sobrenatural. Louvado seja Deus, língua estranha, louvado seja Deus, são línguas dos anjos. 1 Coríntios 13, 1. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, lembra que Paulo disse isso? Glória a Deus. Línguas divinas. 1 Coríntios 14, 2. Línguas espirituais. 1 Coríntios capítulo 14, 2. Línguas de fogo. Marcos 16, 17. Louvado seja Deus, falarão novas línguas. Louvado seja Deus. Olha aí, irmão, está na Bíblia, está escrito: creia, receba a vitória, receba a sua bênção. Muito bem, esse avivamento chegou no cenáculo. Foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. Glória a Deus. Em Samaria, Simão, vendo que pela posição da mão dos apóstolos eram dado o Espírito Santo, louvado seja Deus. Em Samaria isso aconteceu, na casa de Cornélio, louvado seja Deus, o Espírito Santo caiu sobre eles, como nós no princípio, dizia o apóstolo, porque ouvia falar línguas magníficas de Deus. Que língua magnífica são essas? Louvado seja Deus. Atos 10, 46. Então tá aí. Louvado seja o nome santo do Senhor. Muito bem. Estamos vivendo uma época muito difícil, mas eu quero dizer para você, a igreja, nós não vamos ensinar ninguém a falar línguas estranhas. Temos visto isto por aí. Não vamos, aleluia, mandar ninguém imitar quem é usado pelo Espírito Santo ou quem fala em língua estranha. Não é para imitar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não vamos sacudir a cabeça de ninguém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não vamos colocar a Bíblia na cabeça dos crentes. Não. Louvado seja Deus, já está escrito. Zacarias capítulo 4, verso de número 6, parte B. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Louvado seja Deus. A pessoa tem que sentir, tem que ser, louvado seja Deus, induzido através da palavra de Deus, exortado a buscar, a orar, consagrar, para buscar os dons, para buscar, aleluia, receber o poder do Espírito Santo através da oração. Louvado seja o nome santo do Senhor. Muito bem, louvado, isso não é sensacionalismo, não é, louvado seja Deus, é obra do Espírito Santo, não é obra carnal. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Graças a Deus, não é formalismo, louvado seja Deus, mas glória a Deus, são obras do Espírito Santo. Porque quando é formalismo, quando é
Muito bem, os resultados do formalismo não traz, são meras aparências de religião, sem o movimento espiritual, que não produzem frutos dignos de arrependimento. Essas pessoas não se convertem, essas pessoas continuam cantando, essas pessoas continuam dando oferta, essas pessoas continuam lá, louvados dentro da igreja, mas não receberam o Espírito Santo, não falam em novas línguas. E os sinais não é só a eloquência. Louvado seja Deus, a gente tem que ficar com sinais. Os sinais são o quê? Línguas estranhas. Louvado seja Deus. Línguas magníficas de fogo. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. E só isso, só o Espírito Santo pode fazer isso. Então, isso aconteceu na igreja da Reforma, louvado seja Deus, que surgiu no século XVI, louvado seja Deus, a Reforma Protestante, através de Martinho Lutero e João Calvino, louvado seja Deus. Depois, louvada a igreja bíblica pentecostal, a igreja universal, não a universal aqui da Record, não. A universal é a igreja dos primogênitos, escrito em Hebreus, capítulo 12, verso 23. Louvado seja Deus, a igreja evangélica que acredita totalmente na Bíblia Sagrada, inclusive na atuação dos dons do Espírito Santo. Essa é a igreja pentecostal. Louvado seja Deus, e não a neopentecostal. A igreja pentecostalista, né? Louvado seja Deus, que há toda ali um dibre, louvado seja Deus, aonde opera, louvado seja Deus, os sinais do feijão milagroso, louvado do lencinho consagrado, disse aquilo outro. Não, isso não é avivamento, isso não é dons do Espírito Santo. Dom do Espírito Santo é isso. Louvado seja Deus. Capítulo 12, verso 1. Acerca dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. Então Deus, aleluia, mandou do avivamento em todo mundo. A explosão aconteceu. Você crê? Receba o Espírito Santo na sua vida. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.